Interferências espirituais. Delicado capítulo do comportamento humano é o que diz respeito às interferências dos espíritos nas existências físicas dos deambulantes pelo carreiro carnal no seu processo evolutivo. Ignoradas de alguma forma, embora sistematicamente sempre houvesse acontecido, porém sem um conhecimento formulado em fatos e experiências incontáveis, pode-se assegurar que são muito mais numerosas do que se pensa, sendo muito maior o número dos que lhes são vítimas, identificando-os ou não. Afirmamos que é tão constante que se poderia informar que são os desencarnados responsáveis por grande número das ocorrências humanas. Nem sempre, porém, ocorrem de maneira insólita, clara, obsessiva, com caráter de subjugação. Tem lugar de maneira sutil, mediante a invasão do campo mental, a transmissão do pessimismo, da melancolia, do autodepreciamento, das calúnias, maledicências, comentários desairosos que geram uma psicosfera doentia, própria para nutrir-se. Insinuam-se de forma hábil e quase natural, parecendo pertencer ao campo mental da vítima, as ideias que lhes são insufladas e se assenhoreiam da área do raciocínio de tal forma que se torna difícil estabelecer uma diferença de conteúdo entre as próprias e as perturbações que proporcionam. Toda ocorrência malsã é trabalhada na erraticidade inferior, onde se amontoam os infelizes que ora se comprazem em perseguir e malsinar. Inveja, sentimentos de vingança, prevenções e perseguições doentias caracterizam imensa faixa de desencarnados que se envolvem no comportamento humano e geram situações embaraçosas e agressividade desalmada. Porque os impulsos internos estão fora do comando do próprio self, esse controle passa a ser realizado pela mente do invasor odiento, que o amplia à medida que o tempo passa. Sendo as almas que viveram na terra e sob a ação dos camartelos dos erros praticados, rebolcam-se no ódio e comprazem-se em infernizar aqueles que lhe dão guarida moral e psíquica. É urgente a necessidade de alteração na conduta pessoal, de forma a gerar-se campos vibratórios propiciadores à realização do bem e da saúde. De imediato, quando assim ocorre, os espíritos generosos acercam-se e passam a influenciar emocional e mentalmente com beleza, imagens agradáveis, estados de euforia e bem-sucedidas realizações. Caso permaneçam as ideias nefastas, os fenômenos mórbidos e desditosos, mudar-se de hábito, assumir-se novas posturas mentais, são a terapia que deve ser iniciada sem preâmbulo. De imediato, espíritos generosos
acercam-se e passam a influenciar emocional e mentalmente, com beleza, imagens agradáveis que propiciam estados saudáveis e bem-sucedidas realizações. Pode-se asseverar que, de acordo com a mente, com os pensamentos, ocorrência semelhante tem lugar no corpo através da somatização. Os perturbadores espirituais vigiam as nascentes do coração das suas possíveis vítimas, a fim de dominá-las depois. Quando te vejas sitiado e com a mente turbada, o raciocínio entorpecido, os sentimentos confusos e o comportamento estranho, assinalado pelo mau humor, pensa na possibilidade de encontrar-se sob inspiração inferior. Impressões que te chegam à mente com caráter desolador são transmissões hipnóticas dos maus espíritos interessados no intercâmbio infeliz. Doenças repetitivas com a mesma sintomatologia, caracterizada pelo cansaço, amolentamento das ações, desinteresse pelo bem e o trabalho, surtos depressivos e insônias, são típicas de perturbações espirituais. É certo que existe expressivo número de enfermidades físicas, emocionais e psíquicas que servem de provações ou de expiações à criatura na sociedade terrestre, em razão do seu estágio de inferioridade. No entanto, mesclando-se com essas doenças ou simulando-as, espíritos inimigos do bem são responsáveis pela sua instalação ou piora, quando possuem a sua gênese orgânica. Em face de tal circunstância, prepara-te emocional e espiritualmente para prevenir-te desses suplícios provocados pelas entidades perversas. Não des trégua aos pensamentos inquietantes. Estabelece a lógica da crença que somente te acontece aquilo que é de melhor para ti, mediante o processo da evolução. Assim, permanece vigilante quanto às questões que desorganizam os teus programas dignificantes, e ser simples de coração e dócil de conduta. As conspirações das forças do mal para te desajustar são contínuas, e quando não encontrarem campo para a sintonia, buscarão pessoas insensatas, a elas semelhantes para provocar-te. Ora mais, cultiva sentimentos de ternura e amor, que produzem hormônios geradores de paz e de alegria. Tu és o responsável pelas ocorrências em que te vês envolvido. Mantém a resignação dinâmica, isto é, submete-te, mas age com retidão e persevera no bem, desse modo conseguindo manter o equilíbrio. Cada vez que te libertares de uma situação deplorável, sentirás força e coragem para crescer na direção de Deus. Sintoniza com o amor e serás aureolado pela paz.